Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno coração do tempo santo do Advento, onde então inicia a preparação mais próxima para a celebração do Natal do Senhor. Mas não só isto, celebração do Natal. A liturgia também nos projeta numa dimensão definitiva, diríamos infinita, que é a dimensão para a vinda definitiva e gloriosa do Senhor, como que convocando, convidando toda a história para a vinda do Senhor, porque a nossa fé cristã, baseada, pois, na palavra, na fé de Israel, acredita que o mundo teve um início, teve um começo. Este mundo está tendo uma caminhada, uma trajetória que se chama hoje. Este mundo terá uma consumação, uma plenificação. Haverá, no final de tudo, uma culminância desta história, que é uma luta, uma história do homem com Deus. Mas, como dizia São Luís Orione, o último a vencer será o Cristo, e o Cristo vencerá pela misericórdia. Por isso, não devemos ter medo e nem pensar coisas escabrosas a respeito do fim dos tempos, a respeito desta culminância da história, como muitas vezes vem na nossa cabeça, porque então será uma manifestação gloriosa do Senhor, conforme nós mesmos dizemos em nossas orações, dizemos na Santa Missa: Teu, Senhor, é o poder e a glória para sempre. A vinda de Jesus será gloriosa. Esta definitiva, assim como no Natal também, trouxe alegria ao coração das pessoas. Até mesmo os anjos do céu cantaram alegres, pois a vinda definitiva do Cristo será igualmente alegre e gloriosa. Só não é para nós estarmos em culpa, porque quem está em culpa, é claro, a gente sente medo, fica com medo. Então vamos estar na paz, na graça de Deus. Deus conhece o nosso coração, para que possamos acolher com alegria a vinda do Senhor, quando o Pai tiver determinado, como o próprio Jesus diz. Ninguém sabe, nem Ele sabe, mas apenas acontecerá quando o Pai tiver determinado. Enquanto isso, meus irmãos e irmãs, vamos trabalhar. Enquanto isso, vamos viver. Enquanto isso, vamos carregar a nossa cruz. Enquanto isso, vamos fazer acontecer o bem. Vamos fazer, pois, acontecer o reino de Deus. A leitura hoje, especialmente do Santo Evangelho, nos fala bem desta nossa missão. Olhem só, Jesus diz que ele não precisa de um testemunho humano, uma confirmação humana, para que ele possa provar a sua missão divina e a sua divindade.
embora o João tenha feito isso. E, diz ele, vós vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Porque, inicialmente, todo mundo pensava que o João fosse o Messias, o João Batista. Tanto que ele tinha discípulos. E depois, quando ele mostrou Cristo, olha, o Cordeiro de Deus é aquele ali, é o homem, vão atrás dele. Nem todos foram, alguns ficaram com ele. Quem ia fazer companhia ao mestre? Quem ia cuidar do mestre? De modo que esses discípulos ficaram com o João, alguns foram com Jesus. E depois, permanecendo na antiga ideia, estes discípulos de João continuavam também a pensar que ele fosse o Messias. Até devem depois ter formado um grupo, que depois chamou-se o grupo dos batistas. Nada a ver com os batistas de hoje. Esses eram os discípulos de João, João Batista. Mas ele realizou a sua tarefa, a sua missão. Ele recebe do Cristo os maiores elogios. Dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. E o João Batista morreu numa situação em que ele deu mostras da veracidade, da verdade de Deus, ao dizer para o próprio rei: olha, o que tu estás fazendo não é certo, roubastes a mulher do teu irmão e estás vivendo com ela. Por conta disso, sabemos já em que deu. João Batista teve a sua cabeça decapitada. Mas ele realizou sua tarefa. Ele anunciou aos corações a vinda de Jesus, os preparou. E Jesus mesmo, usando as palavras, pois, do profeta Isaías, diz: ele é a voz que grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, ajeitai suas estradas. De modo que, meus irmãos e irmãs, conquanto Deus seja Deus, não precise do nosso testemunho, mas nós podemos contribuir e colaborar com a missão. Nós podemos facilitar a aproximação das pessoas de Deus. Nós podemos mostrar, podemos ensinar. A isso chamamos de evangelização. Evangelizar significa, de alguma maneira, anunciar Jesus Cristo, propondo que exatamente é Ele o nosso Salvador, é Ele o caminho da salvação, Ele que nos traz a redenção, Ele que pagou por nós nossa culpa, o nosso pecado. E todos nós podemos realizar esta obra da evangelização no nosso muito ou no nosso pouco. Eu quero dizer o seguinte, tá bom? O sacerdote tem a missão dele específica de evangelizar. Mas você também, meu leigo, você também, minha leiga, você também, meu jovem, você também pode contribuir para isso. Evangelizar, anunciar, proporcionar já alegria aos corações, como João proporcionava àqueles a quem anunciava o Senhor. Muitas vezes pensamos que a evangelização ela só se dá de forma oficial. Alguém então que parte em missão e vai para a África e vai para alguma ilha por aí anunciar Jesus Cristo. Não, a evangelização tem sem dúvida esses momentos oficiais, estes momentos assim muito fortes, muito intensos, mas a nossa vida ela também serve para isso, para evangelizar, anunciar, digo de alguma maneira, o Evangelho. E tem mais, outras pessoas dizem, não, eu só posso começar a evangelizar quando eu estiver evangelizado. Os nossos bispos não pensam assim, nem o Santo Padre, o Papa, não pensa desta maneira. O que é que eles dizem? Dizem que ao mesmo tempo que nós já vamos sendo evangelizados, podemos evangelizar. De modo que até cunharam um apelativo,
para nós. Somos discípulos missionários. Quer dizer, ao mesmo tempo que aprendemos como é, já fazemos como é. Discípulos missionários. Assim o documento de Aparecida nos fala da nossa condição. Discípulos missionários. Assim o Papa Francisco, usando exatamente este termo de Aparecida, onde ele trabalhou e contribuiu muito, quando arcebispo de Buenos Aires, usa esta mesma expressão. Somos discípulos missionários. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós somos evangelizados e a vida inteira nós aprendemos as coisas de Deus, vamos aprendendo aos poucos, já podemos também exercer a obra da evangelização. E o que é isso? O que é evangelizar? Eles dizem, evangelizar não é nada mais do que anunciar Jesus Cristo. De alguma forma anunciar Jesus Cristo. Nas maneiras oficiais das missões, aí se diz, das missões ad gentes, ad mudo, gentes com G, né? Ad gentes, que quer dizer saindo para ir anunciar aos povos, como também a missão ad intra, ad mudo intra, que quer dizer dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa paróquia, diocese e assim, né, aquilo que é o nosso entorno. Missionários, discípulos missionários. Esta tarefa todos nós temos, recebemos pelo batismo, de modo que então Deus não precisa do nosso testemunho para mostrar que Ele é Deus, mas diz que nós podemos também dar a nossa parte, dar, pois, a nossa contribuição para a obra do bem, para a obra da igreja, para a obra do anúncio do Evangelho. E todos nós deveríamos sentir este compromisso da evangelização. Além, é claro, de levar a nossa vida, de viver, de rezar, de dar testemunho, de fazer acontecer as coisas pelas quais nós somos responsáveis no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa convivência, enfim. Todos discípulos missionários de Jesus Cristo, como no exemplo e no testemunho que nos dá João o Batista. Agora, meus irmãos e irmãs, tem uma coisa, e dessa a gente muitas vezes não gosta. Não é assim tão simples, tão fácil, não é assim de graça. O que aconteceu com João Batista? Ele foi preso e depois foi decapitado, degolado. E Jesus reconhece isto, pois dizendo que o João teve a sua vida ceifada por causa da verdade. Isso também pode acontecer conosco, não será assim, numa escala de sermos decapitados literalmente, mas as dificuldades que vêm exatamente da missão. Mas são estas dificuldades, estas provações que marcam, que conferem o selo, pois, da veracidade da missão feita pelo reino de Deus. Portanto, vamos nos animar, você que tem a sua pastoral, você que tem o seu engajamento, você que é líder na comunidade, você que tem algum trabalho, pois, que você faz acontecer na igreja, na comunidade, prossiga na fidelidade a esta vocação que foi Deus quem lhe concedeu, Deus que lhe chama. E nós outros, aqueles que não podem por algum motivo, também devem participar na oração. E São João Paulo II, já velhinho, já quando ele estava doente, ele escreveu uma carta chamada O Sofrimento que Salva, aonde então ele se colocava na condição de estar sofrendo, como nós acompanhamos, e de oferecer o sofrimento pela obra da evangelização,
da igreja pela salvação das almas. Por isso ele chamou esse documento de o sofrimento que salva. Meus irmãos e irmãs, a igreja é maravilhosa, o corpo de Cristo é maravilhoso. Nós queremos nos alegrar de fazermos parte, membros desse corpo vivo do Senhor, que nós compomos com a Santíssima Trindade e com a companhia de Maria Santíssima de Nazaré. Ninguém desanime, porque o Senhor está conosco todos os dias, é promessa dele. Vamos fazer um instante de silêncio para que possamos interiorizar melhor ainda a palavra de Deus.